queria falar um pouco sobre os números, a numeralização da morte. É um debate que a gente tem aqui no Mundo Pós-Pandemia recorrentemente, que há duas correntes nas redes sociais aqui no que diz respeito ao trabalho da imprensa. Uma que cobra uma evidencialização ainda mais crua da crise, então os hospitais, as valas, e a outra que diz que há certo exagero na exposição desses dados. E o fato final é que a gente está mencionando aí, primeiro, mortos na casa das centenas, depois dos milhares, e assim seguimos. Há uma certa dessensibilização em relação aos números das mortes da Covid-19 e como é que a gente consegue virar o jogo dessa dessensibilização, se ela existir, na sua opinião? Tem muitas vezes que o jornalista, ele precisa, por isso que eu falo tanto de empatia. Às vezes, tanta verdade é cansativa, entendeu? Você não consegue ficar o tempo todo olhando. Vou dar um exemplo. Eu adoro, tenho adorado o que a CNN está feito, acompanho a CNN, acompanho os concorrentes de vocês, mas chega uma hora que você, dentro de uma quarentena, você não aguenta ver o jornal das 8 horas, depois o jornal das 10 horas, depois o jornal... Sobretudo para mim, que eu era doente. Imagina, eu estava com... eu fiquei 18 dias trancado num quarto, entendeu? Então, o que está acontecendo hoje é um uso incomum dos telejornais. Então, vocês precisam compreender a enorme dosagem de informação. E muitas vezes, o que é que acontece? Imagine que você está jantando com amigos. Aí você está jantando com seus amigos e você fica 20 minutos falando a verdade. Depois de 20 minutos falando a verdade, é bom contar uma piada, conversar alguma coisa, sei lá, mostrar um pouco de sol, porque daqui a pouco você não está mais retendo a atenção das pessoas. Essa é a minha opinião como homem de comunicação. Você não aguenta, entendeu? Uma vez tinha no muro lá da América Latina, eu vou traduzir, eu não sei falar espanhol, dizia assim: chega de promessas, queremos, como é que se diz? Chega de realizações, queremos promessas. Então chega num determinado momento que o sujeito quer sonhar, que ele quer ter um pouco de luz, entendeu? Que ele quer um pouco de esperança. No meio do governo Dilma, havia uma crise econômica enorme e minha agência estava numa circunstância enorme. Você sabe o que eu fiz? Eu montei uma árvore de Natal no hall do meu prédio. Para quê? Para as pessoas lembrarem que mesmo naquela circunstância horrorosa, ia ter Natal, ia ter Ano Novo, ia ter esperança. Então, é importantíssimo todos os dias as pessoas saberem a verdade. Saberem a verdade. Segunda vez que o Natal, a árvore aparece aqui como... Não, é porque o Karnal esteve aqui, o Leandro Karnal foi nosso entrevistado e ele falou, inclusive ele citou você, ele disse, uma vez o Nizam montou uma árvore de Natal para lembrar as pessoas que o Natal ia chegar, a gente falando de esperança. Exato. E aí, lógico, você está entendeu? contando a própria Porque senão história. não dá. Não dá. E Churchill, ele tinha esse componente. Eu quero lembrar vocês que estamos falando de um primeiro-ministro que não só foi o maior homem público do século passado, como ele foi o Prêmio Nobel de Literatura. Então, pegue os discursos de Churchill, como é que ele dizia a realidade doída de um jeito maravilhoso. Não tenho nada a oferecer a vocês, a não ser sangue, suor e lágrima. Só que você está ouvindo isso, e ele não é a realidade, mas é a conclamação para cada um de nós ser estadista. Você não sabe o tempo que eu fico sentado na minha sala falando para a região onde eu estou, falando para o pequeno empresário. Aquilo não é fácil de fazer aquilo, mas aquilo é meu papel. É meu papel. Cada um de nós agora... Eu chego até a me emocionar falando isso. Desculpa. Imagina. Cada um de nós agora tem que ser estadista. Cada um de nós tem que deixar um pouco de lado que lado a gente acredita, entendeu?
para nos ajudarmos como raça humana. Não é uma circunstância boa ver meu filho se formando por Zoom, mas é o que temos. Então, eu acho que agora nós deveríamos combinar de brigarmos em dezembro. E agora, não importa se você é Bolsonaro ou João Dória, nós somos humanos, brasileiros. A gente tem que trabalhar em cooperação. E é isso que a população está pedindo. E é isso que a população muitas vezes se constrange. É ela ver luta política. Mesmo que os dois lados estejam tentando das melhores coisas. Eu não quero aqui tirar partido, porque eu acho que a gente vai perder a objetividade dessa prosa. A grande parte das coisas estão sendo contaminadas pela política. E eu tenho certeza que um médico, quando pega alguém no Sírio-Libanês, não fica perguntando se a vítima é isso ou é aquilo. Naquele momento ele é um ser humano e ele tem que ser salvo. É essa a objetividade. É agora que o jornalista, que o médico, que o político, que todo mundo, todos nós agora somos uma atividade essencial. Todos. Todos. Todos nós temos que nos comportarmos como atividade essencial. Porque nós só vamos sair dessa história nos comportando assim. Então, se eu pudesse dizer aos brasileiros que estão nos ouvindo, monte uma árvore de Natal. Vai ter Natal. Vai ter uma saída. E a vocês, jornalistas, eu peço que nos levem realidade, mas também esperança. E esperança não é ficar escondendo a cova, os mortos e tal, mas falando, dando espaço também à vacina, dando espaço também às outras coisas, porque senão as pessoas não conseguem ir em frente. Desculpe. Imagina, eu te ver emocionado, Gabriela.